está conversando com mortos e outros mais. Depois de anos economizando, finalmente consegui comprar minha própria casa. Até então, eu morava na cidade, mas desde que me mudei para cá, meu objetivo era encontrar uma casa isolada fora da cidade, como a casa onde morei quando criança. Então, quando vi essa casa nova no mercado, aproveitei a oportunidade e em pouco tempo a venda foi fechada. Para ser sincera, foi uma surpresa, mas aparentemente o herdeiro que herdou a casa do proprietário anterior e toda sua família simplesmente desapareceram. Mais tarde, descobri que ele havia se falecido na mesma casa. Assustador, mas provavelmente foi o que me permitiu comprar uma casa tão grande por aquele preço. Mas porque o herdeiro queria se livrar pela primeira oferta razoável. E essa era a minha pergunta, que preferi agora não saber a resposta. Todas as minhas economias foram investidas nisso, além de um empréstimo substancial. Mas valeu a pena. A casa era incrível, toda em madeira, com uma ampla sala e cozinha ampla e móveis embutidos e uma escada no andar superior, que dava acesso a 2 quartos e banheiro. Estava localizado a cerca de 30 a 45 minutos da cidade, perto de um pequeno bosque com poucos vizinhos. O proprietário anterior havia removido a maior parte da mobília, exceto um armário e uma grande escrivaninha de mogno na sala de estar, que imaginei serem pesadas e dilapidadas demais para serem movidas. Eu tinha vasculhado as gavetas para ver se alguma coisa havia sido deixada para trás, mas elas estavam todas vazias, exceto uma que parecia estar emperrada pelo uso e desgaste. Eu me acomodei e a primeira coisa que coloquei na mesa da sala foi minha Fio Alexa, que uso quase todos os dias há anos. Tenho tendência a ter dificuldade em comunicar com outras pessoas, por isso usei-a um pouco para não me sentir sozinho e dizer mais de 3 palavras a outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse uma IA. No entanto, depois de apenas alguns dias, minha Alexa começou a apresentar problemas. Boa noite, Alexa, eu disse ao chegar em casa do trabalho. Bem-vinda de volta, Stephanie. Pensei que você ainda estivesse lá em cima. Parei de tirar os sapatos. Não, Alexa, acabei de chegar em casa. De quem você está falando? Alguém apareceu esta tarde sussurrando uma música, subiu para o andar de cima, pensei que fosse você. Meu pulso acelerou e olhei reflexivamente ao redor da sala e da cozinha para ver se alguém estava aqui. Mas não consegui ver nenhum vestígio de intruso. Olhei com medo para as escadas, ainda no escuro. Alexa, você tem certeza de que alguém subiu? Eu ainda podia ouvi-la cantarolando baixinho, em direção às escadas há cerca de 15 minutos. Não sabia se ela ainda estava lá, mas acho que sim. Minha ansiedade tomou conta de mim e chamei imediatamente a polícia. Se um ladrão ou algo pior estivesse lá em cima, eu não iria descobrir sozinha com minha lanterna, como se eu fosse a heroína estúpida de um filme de terror. A polícia chegou, e depois de verificar o andar de cima e o térreo, não encontrou ninguém, nem nada que indicasse que alguém além de mim estivesse lá. Eu me senti um idiota, mas pelo menos me senti quase segura. Novamente, mas não durou muito. No dia seguinte, voltei para casa com um nó no estômago. Ei, Alexa, sou eu. Estou em casa, está tudo bem, ninguém, eu parei. Alexa estava conversando com alguém. Minha sala ficava logo à esquerda da entrada, depois de um corredor de apenas 3 metros. Avancei lentamente, sem fechar a porta, caso tivesse que fugir, e sem colocar a cabeça para fora, coloquei o ouvido na conversa. Não, desculpe, não posso telefonar diretamente para ninguém, mas você pode perguntar a Stephanie, minha dona. Esperei pela resposta do intruso, mas apenas o silêncio encheu a casa. Tenho certeza de que, se você conversar com ela e explicar sua situação, ela concordará em ajudá-lo. Continuou Alexa. Meus olhos se arregalaram, ainda sem resposta de volta. Oh, eu entendo. Sinto muito em ouvir isso. Minha Alexa falou. Com o silêncio se arrastando, finalmente reuni coragem e espiei discretamente a sala. Ninguém estava lá. Minha Alexa, por algum motivo desconhecido, estava falando sozinha. Alexa, sou eu. Com quem você estava conversando agora? Oi, Stephanie. Eu estava conversando com Abby. Olhei em volta como se esperasse que alguém aparecesse magicamente. Não há Abby aqui. Alexa,
Não há ninguém além de mim, e acabei de chegar em casa, eu disse com uma mistura de raiva e medo. Um breve silêncio. Definitivamente havia alguém chamado Abby com quem eu estava conversando agora. Olhei em volta novamente, e por incrível que pareça, percebi que não ver ninguém era ainda pior. Depois de dar uma olhada pela casa, me acomodei no sofá e comecei a pesquisar bugs na internet que fariam minha Alexa conversar sozinha. Encontrei alguns tópicos em que algumas pessoas diziam que, às vezes, ligações próximas podiam ser atendidas pela Alexa, mas dado o deserto, que era o entorno, isso parecia impossível. Outras pessoas ainda reclamaram que um locutor repetia as mesmas coisas indefinidamente ou que às vezes começava a falar sozinho enquanto assistiam a um filme. Mas nada sobre um bug envolvendo uma Alexa falando sozinho, em total silêncio. Finalmente decidi desligar minha Alexa, dizendo a mim mesmo que ela estava falhando e que compraria outra mais tarde. Mas nos dias seguintes a situação piorou. Certa noite, cheguei em casa e encontrei as cadeiras da cozinha derrubadas no chão. No dia seguinte, os armários da cozinha estavam todos abertos. Certa manhã, o espelho do banheiro quebrou diante dos meus olhos enquanto eu escovava os dentes. Eu estava ficando louca e paranoica. Eu senti como se estivesse vendo sombras se movendo nas paredes do meu quarto à noite. Ou ouvir minha Alexa falando na sala, mesmo desligada. Havia algo terrivelmente errado com esta casa e, seja lá o que fosse, parecia que tudo começou com minha Alexa falando sozinha. Minhas pesquisas na internet ficaram cada vez mais estranhas. Um alto-falante Alexa pode se comunicar com fantasmas? Uma Alexa pode sentir a vida após a morte? Minha Alexa despertou espíritos. Passei dias tentando encontrar uma solução. Até tentei jogar o maldito alto-falante no lixo, mas isso só multiplicou os eventos paranormais na casa. Passei as noites tremendo de medo na cama, me perguntando se meu guarda-roupa iria cair em cima de mim. E acabei desmaiando de cansaço por algumas horas. Acho que minha condição acabou sendo percebida, mesmo entre os poucos vizinhos. Notei um deles em particular, um velho de cabelos brancos e penetrantes olhos azuis, que parecia passar todas as manhãs e todas as noites passeando com seu cachorro. E pude ver pela janela que, cada vez que ele passava, parecia olhar para a casa de uma forma estranha, como se ele pudesse ver algo que eu não conseguia. Uma noite, finalmente o abordei na rua. Não era típico de mim, mas estava desesperada e esse homem parecia saber de alguma coisa. Boa noite, eu disse timidamente. Ele olhou para mim, mas não respondeu. Era como se ele estivesse dividido entre soltar um fluxo ininterrupto de palavras e não dizer absolutamente nada. Você parece passar muito por aqui, bem na frente da minha casa. Vejo você olhando para a casa de forma estranha. Não negue. Perguntei. Não sei do que você está falando. Ele começou a murmurar. Por favor. Se você sabe de alguma coisa, me diga. Coisas estranhas estão acontecendo e eu não sei o que fazer. Olhei para ele o mais implorante que pude. Após um breve silêncio, ele fechou os olhos e me respondeu com um olhar que desta vez traiu seu medo. Saia desta casa. Eu não posso simplesmente ir embora. Se você conhecesse a pessoa que morou nesta casa antes de você, você já teria ido embora. Melhor não teria comprado essa maldita casa. Ele me disse nervosamente, e com isso ele saiu numa velocidade que eu não achava possível para um homem da idade dele. Finalmente decidi ligar minha Alexa novamente e gravar o que ela dizia quando eu não estava lá, na esperança de encontrar algumas pistas para acabar com esse pesadelo. Aparentemente, ela estava conversando com 5 mulheres diferentes, incluindo Abby. As discussões pareciam desconexas e faziam pouco sentido, especialmente considerando que eu só conseguia ouvir as respostas e não as perguntas. Até uma noite, quando eu estava ouvindo distraidamente a gravação do dia, e ouvi Alexa dizer: "Não, Stephanie não mexeu nas suas coisas, que estão na mesa." Eu olhei para cima. Que coisas estão na mesa? Presumi que ela se referia à mesa da sala, que já estava lá quando me mudei. Levantei-me do sofá e me aproximei da mesa, agora olhando para ela de uma forma diferente, como a peça do quebra-cabeça que estava faltando. Vasculhei todas as gavetas novamente e,
Sem surpresa, não encontrei nada de novo. Apenas o conteúdo da gaveta, que parecia bloqueada por dentro, permanecia um mistério. Se havia algo aqui, tinha que ser escondido. Então comecei a passar os dedos por todas as superfícies, procurando áreas vazias, tocando nelas e detalhando cada centímetro com a lanterna do meu telefone. Eu podia ouvir minha Alexa estalando atrás de mim, como se me dissesse: tá quente, tá morno, tá frio. Então, claramente, eu a ouvi dizer: Abby me disse para te dizer mais para baixo. Sem saber como reagir, segui seu conselho e coloquei minha mão por baixo. Finalmente, senti algo estranho sob meus dedos. Pressionei a forma saliente e senti a madeira afundar sob meu dedo. Um clique suave soou. O Lex começou a emitir leves interferências em resposta. Era como se eu pudesse ouvir mulheres gritando entre as interferências e vozes implorando. Virei minha cabeça para a mesa e instintivamente puxei o pulso da gaveta, que sempre estava bloqueada até então. Abriu sem a menor dificuldade. Minha respiração parou por um momento quando vi o que havia dentro. Uma faca grande com lâmina curva, papéis espalhados cheios de palavras latinas e símbolos estranhos, lençóis cuja textura parecia próxima do couro, e fotos de mulheres, recortes de jornais de pessoas desaparecidas. Meu alto-falante Alexa emitiu um assobio estridente e depois ficou em silêncio. Lá fora o vento batia forte nas janelas. Boa noite, mestre, ela disse claramente. Fiquei paralisado, as fotos ainda em minhas mãos. Eu sabia que ela não estava falando comigo. Olhei cuidadosamente ao redor, procurando pelo menor sinal suspeito, sombra, o menor movimento inexplicável. A cozinha aberta bem na minha frente ainda estava na escuridão e bem ali, em frente ao depósito de facas, pude ver uma forma humanoide mais escura que o resto. Desculpe, mestre, mas o que você acabou de dizer é inapropriado e me recuso a comunicá-la. Hesitei e depois entrei. Alexel, repita o que ele acabou de dizer. A seu pedido, repetirei as palavras do mestre palavra por palavra. O orador começou a estalar, e em vez da habitual voz feminina e robótica, ouvi a respiração de um homem, ou melhor, de uma fera, que parecia estar prestes a entrar em fúria. Eu disse, venha aqui, sua vadia, para que eu possa furar sua barriga e espalhar o conteúdo pelo chão, para você se juntar a nós também. Estamos nos divertindo muito aqui, não é, meninas? Gritos assustados perfuraram meus tímpanos. Os gritos tiveram o efeito de um eletrochoque em mim. Corri em direção à porta da frente, ao mesmo tempo em que a forma esticava a escuridão para me agarrar e uma grande faca de cozinha voava em minha direção. Eu mal consegui me esquivar quando me abaixei e gritei de medo, com lágrimas brotando em meus olhos. Depois desse incidente, decidi nunca mais colocar os pés naquela casa. Encontrei um quarto barato em um pequeno hotel que só lotava durante a temporada. Entrei em contato com a polícia para contar o que havia encontrado no escritório, omitindo, é claro, o aspecto paranormal. Quando lhes dei a descrição de uma das mulheres, de que me lembrava, e o primeiro nome Abby, percebi, pela expressão nos rostos dos dois policiais que prestaram meu depoimento, que eu havia apontado alguma coisa. Não tive notícias deles desde então, exceto pelo fato de que uma investigação está em andamento. Soube pelos jornais locais que a família do antigo proprietário foi encontrada. Quer dizer, o que sobrou delas, e outras vítimas também. Assustador, eu sei. Estou relutante em colocar a casa de volta à venda. A simples ideia de vender essa casa infernal para um casal com filho me dá arrepios. Seria irresponsável. Sinceramente, estou um pouco perdida. Pelo menos recuperei minhas coisas, graças a uma empresa de mudanças. Bem, nem todas as minhas coisas. Deixei minha Alexa lá. Acho que agora faz parte da casa.